A paz do Senhor a toda a igreja, amém? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Estou muito grata ao Senhor, feliz de estar aqui, juntamente com toda a igreja. Quero louvar ao Senhor pela vida da pastora Zilda, que eu amo de paixão, pastor Luiz, toda a igreja, as mulheres desta casa de oração. Amo bolinhas, irmãs, vocês estão muito lindas. Que o Senhor continue abençoando o trabalho que colocou em vossas mãos e que prospere e cresça para a glória do nome do Senhor. As amadas irmãs da Gurilândia, Deus abençoe essas mulheres de Deus. Estou grata ao Senhor e quero declarar que eu estou feliz com Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? É verdade que você está feliz com Jesus? Então manifeste a sua alegria com glória a Deus, com aleluia, porque o Senhor merece ser adorado pela sua igreja. Abra comigo a poderosa palavra do Senhor, nos Salmos 143, onde está registrado o tema que o Senhor tem dado às irmãs para este congresso. Quero convidá-los a essa leitura comigo. São apenas 12 versos, então nós podemos fazer essa leitura para a nossa maior compreensão. Eu leio um verso e a igreja me segue no próximo, e eu quero ouvir a voz das mulheres, tá bom, mulheres? Senhor, escuta a minha oração, presta ouvido às minhas súplicas, responde-me por tua fidelidade e justiça. Pois o inimigo perseguiu-me e prostou-me por terra. Ele me fez morar nas trevas, como o que há muito morreram. Lembro-me dos dias de outrora, medito em todas as suas ações, reflito sobre a obra de tuas mãos. Depressa responde-me, ó Eterno, porquanto o meu espírito desfalece. Não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixaram à sepultura. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois me refugio junto a ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver. Por tua justiça me farás sair da angústia. Aleluia! Faz um coral bonito comigo no 3. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Vamos lá? Toda a igreja vem conosco. 1, 2, 3. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Aleluia! Agora abra o seu coração para esta palavra. Deus tem abençoado as irmãs com este tema. Um tema muito forte e muito apropriado para os dias que temos vivido. Salmo 143, em algumas Bíblias, o subtítulo é
a oração de Davi. Este salmo é do rei Davi. Mas em que situação Davi escreveu esse salmo? A que se refere esta palavra do rei Davi, quando ele pede ao Senhor: faze-me saber o caminho que devo seguir? O que Davi estava vivendo, o que estava acontecendo. E quando nós olhamos para o livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 15, nós vamos entender perfeitamente as palavras do Salmo 143. Eu sei que vocês são amantes da palavra e têm bons ensinadores nesta casa. E os salmos são cânticos inspirados na história, naquilo que muitos homens viveram e viveram com Deus. E o contexto do Salmo 143 está registrado no livro de 2 Samuel. Davi já era rei, já estava no trono. A promessa do Senhor já tinha se cumprido na sua vida. Mas a pior, a mais dolorosa de todas as batalhas ainda estava por vir. E qual foi esta batalha? A traição do seu filho Abisalão. A traição do seu filho Abisalão. E desde o capítulo 15 de 2 Samuel, nós vamos começar a compreender tudo o que aconteceu. Depois que Abisalão matou a seu irmão Amon, ele então foge. Ele passa 3 anos fugido, escondido. E depois ele resolve voltar. E ele vai ter ajuda de Joabe. Joabe vai criar uma situação. Joabe vai contratar uma mulher tecoíta. Vai colocar algumas palavras mentirosas na sua boca, que vai diante do rei Davi e constrange a Davi a tomar aquela decisão de receber de volta Abisalão. Davi, constrangido por toda aquela encenação, ele permite o retorno de Abisalão, mas com uma questão ali. Ele volta, mas ele não vai comparecer diante de mim. E assim, por 2 anos, Abisalão esteve em Jerusalém e não viu a face do rei. Mas Davi estava sofrendo. Sofreu quando ele estava fugido, com dó e saudade. E tudo isso foi se acumulando para que ele aceitasse de volta Abisalão. 2 anos em Jerusalém, sem estar diante do pai, do rei. Novamente, Abisalão vai constranger a Joabe de forma violenta. Não tenho tempo para expor todos esses detalhes. De forma violenta, queimando um dos seus campos para chamar-lhe atenção. E vai novamente criar uma situação para que ele consiga estar diante de Davi. E ele consegue isso. Davi, emocionado, beija-o, chora ali com o seu filho, mas observando o texto, não vemos nada da parte de Abisalão. Perceba que Davi está cometendo alguns erros. E nós vemos que grandes homens de Deus
às vezes cometem esse erro. Qual? É de conservar perto dele alguém que ambiciona o seu lugar. Alguém que ambiciona o seu lugar. Davi, mesmo depois de Abisalão ter assassinado seu irmão, mesmo depois de Abisalão com suas tramas junto com Joabe, era para Davi ter percebido que ele não mudou em nada, que não havia arrependimento no seu coração. Abisalão, ele era vaidoso, ambicioso e violento também. Mas Davi, ele deixa aflorar os seus sentimentos de pai e mantém Abisalão perto. Não neutraliza, não faz com que ele fique à distância do rei. E isso é um erro que vai lhe custar muito caro. Toda vez que nós discernimos que há sentimentos contrários, é necessário um posicionamento, um afastamento, um distanciamento e vigilância. É preciso neutralizar o adversário e fazer isso com muita sabedoria. Mas o rei Davi não fez isso. Se deixou levar pelos seus sentimentos de pai. E durante 4 anos, agora que Abisalão já compareceu diante do rei, agora que parece que tudo está resolvido, durante 4 anos, o texto vai nos informar que Abisalão vai furtar o coração do povo. Ele vai se colocar diante do povo e vai dizer assim: você precisa de alguém para ouvir a sua questão. E eu gostaria de julgar, de ajudar. E com isso ele vai furtando o coração do povo, sem que Davi perceba. Até que um dia, alguém vem e avisa: olha, todo o povo de Israel está acompanhando a Abisalão. E até que ele mesmo, depois de contar uma mentira que precisa ir a Hebrom, lá ele é levantado como rei. E levantado como rei. É interessante um detalhe que me vem à lembrança desse texto, é que Abisalão, quando vai subir a Hebrom, ele leva com ele 200 convidados que não sabiam do que estava acontecendo, da trama. Eles foram envolvidos naquela trama de Abisalão. Mas agora estavam lá. E então Davi vai ser avisado: Abisalão foi aclamado rei, e há muito povo com ele. Davi está passando por um momento, a pior, a mais dolorosa das suas batalhas. Porque agora não é só um rei traído, mas é um pai traído. É um sofrimento em dobro. É um sofrimento em dobro. E diante daquela situação, só lhe restou uma coisa: sair, deixar o trono, fugir. E Davi foge, é seguido por aqueles que são fiéis a ele. Foge como? Descalço, cabeça coberta e chorando. Eu quero que você mergulhe comigo neste texto e comece a imaginar a situação que viveu o rei Davi. Ele tem que abandonar o trono. Ele vai seguir fugindo. Ele está fugindo.
E ele precisa ter pressa, porque Absalão não está tão longe e há muita gente com ele. Perceba o coração público de Davi. E quando eu digo coração público, eu estou me referindo ao coração que Deus dá a todo homem e a toda mulher que Ele levanta com uma liderança. É um coração capacitado para não pensar só em si, mas pensar nos outros também. Davi, quando ele decide fugir, ele diz assim: nós vamos embora, porque a destruição na cidade e o sofrimento do povo será muito grande. Perceba que ele não está pensando só em si. E ele foge. E o caminho é o quê? O deserto, irmãs. E eles param, depois de tomar uma distância de Jerusalém, eles param. Zadok estava com ele, levando a arca. Davi reflete melhor, pensa melhor, e diz a Zadok: volte para Jerusalém com a arca. Volte com a arca para o seu lugar. E se o Senhor quiser, Ele me fará voltar e ver a arca na sua habitação. Oh, aleluia! Se você entende o que eu estou pregando nesta noite, adore ao Senhor, aleluia! A arca é a presença do Senhor, aleluia! E ela tinha o seu lugar, mas Davi está dizendo: não, a presença do Senhor não pode ser tomada à força. Oh, aleluia! Levante a sua mão direita comigo, adore a Ele, glorifique o nome dEle, porque a presença do Senhor não pode ser tomada à força. Aleluia! Ele diz ao sacerdote Zadok: volte com a arca. Nisto está chegando Uzai. Uzai está com os trajes de humilhação, traz cinza sobre a cabeça. É dia de angústia, é dia de dor. Davi olha para ele e fala: Uzai, volta. Volta para Jerusalém, Uzai. Você me será mais útil lá. Davi conhecia os seus adversários. E ele vai dizer a Uzai: volta para Jerusalém. Aitofel vai dar conselhos a Absalão. Confunde o conselho de Absalão. Reverte o conselho de Absalão. Mas eu, preste atenção aqui agora, igreja. Eu ficarei nas campinas do deserto, esperando uma mensagem sua. Oh, aleluia! Eu vou repetir essa parte que você precisa gravar. Eu ficarei nas campinas do deserto, aguardando uma mensagem sua. Verso 8, a oração dele: faze-me saber o caminho que devo seguir. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Aleluia! Tem um rei descalço, chorando, caminhando de cabeça coberta. Não era só traição, era humilhação. Humilhação, um dia de humilhação. Mas a oração de Davi, a oração é: Senhor, escuta a minha oração. Senhor, escuta a minha oração. Ouve-me depressa, Senhor. Mas Davi, quando ele ora, ele nos ensina. Até orando ele nos ensina. Por quê? Porque Davi sabe quem é ele e sabe quem é Deus. Davi sabe quem é ele e sabe quem é Deus. Aleluia!
É por isso que no verso 2 nós lemos: não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. O que é isso? Uma aula para mim e para você. Quando colocar o seu joelho no chão, quando colocar a sua boca no pó, não esquece quem você é e quem é Ele. Oh, aleluia! Quando a gente não esquece quem é e quem é Ele, a gente não chega falando: Senhor, eu sou fulano de tal. Senhor, eu sou tua serva há 20 anos, há 30... Não, irmão, não esquece tudo isso, porque diante dele tudo isso fica pequeno demais. Aleluia! Davi chegou da maneira certa. Qual é a maneira certa? É eu me colocar no meu lugar. Senhor, eu estou pedindo, mas eu sei que eu não tenho merecimento para ser ouvido. Ah não, irmãos, isso aqui é gostoso demais. Você precisa comer essa palavra. Eu estou falando contigo em oração, mas eu sei que eu não tenho merecimento para ser ouvido. Eu serei ouvido pela tua fidelidade, misericórdia e justiça, Senhor. É por amor que Ele nos ouve, é por misericórdia, é por bondade que Ele nos ouve. É bem verdade que há muitos que pregam nos nossos dias que alguém tem que chegar diante dele e falar quem é, dizer o que faz e dizer que não aceita. Mas eu, irmãos, eu prefiro o padrão de Davi. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não tenho merecimento, que Ele me ouve por bondade e misericórdia. Oh, aleluia! Davi orou desta maneira, chamando a atenção de Deus. Mas perceba no Salmo que o Senhor deu às irmãs, que nós vemos nas palavras de Davi, o quanto o seu emocional estava abalado. Ele vai dizer assim: eu estou desolado, traído, abandonado. O emocional dele, ele fala assim: o inimigo abateu-me até o chão. E há circunstâncias na vida que nós nos sentimos como Davi se sentiu. Mas é importante nesses momentos fazer a mesma coisa que Davi fez. O quê? Correr para o Senhor. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Correr para o Senhor. Correr para o Senhor. Aleluia. Tem alguém que resolve ficar bravo, murmurar, chutar o balde, entregar a carteirinha, entregar a pasta. Não, irmãos, nada disso vai funcionar. Nada disso vai reverter a situação. O que reverte a situação é nós nos aproximarmos dele, aleluia. E colocarmos toda a nossa vida e história nas suas mãos, aleluia. Quando Davi falou para Uzai: eu ficarei nas campinas do deserto, aguardando uma mensagem sua, para saber o que fazer e para onde ir. Ele já tinha orado antes. Ele já tinha orado antes. Faze-me saber o caminho. A situação era tão dolorosa que o rei Davi não sabia o que fazer e nem para onde ir. Se a gente descer do salto, a gente vai conseguir dizer: eu já vivi uma situação assim, de não saber o que fazer e nem para onde ir. Tem mais alguém? Tem mais alguém que já viveu uma situação assim? Mesmo sendo servo. Olha, é Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele está dizendo: eu não sei o que fazer e nem para onde ir. Por isso eu vou ficar aqui e aguardar a mensagem. Uzai vai se apresentar
Absalão. Absalão estranha, mas Uzai consegue convencê-lo de que está ali para servir o povo. E Uzai, porque Deus estava no controle da história, reverte o conselho de Absalão, de Aitofel. Aitofel aconselha: dá-me 12.000 homens agora, e eu vou atrás dele. Ele está cansado, ele está fraco, sabia que o seu emocional estava abalado, e nós vamos pegar ele. E se tivesse sido assim, teria dado certo. Mas Uzai estava lá. E ele vai dizer a Absalão: você sabe que o seu pai é um homem valente, corajoso. E os homens que estão com ele também são homens valentes e de coragem. A essa hora o seu pai está como uma ursa que tomaram dela os seus filhotes. Se você for agora, certamente Davi vai se levantar e os homens que com ele estão. E porque Deus estava no controle da história, Absalão ouve o conselho de Uzai. Ouviu o conselho de Uzai. Frustrado ficou o conselho de Aitofel. Envergonhado ficou o traidor Aitofel. E agora, essa mensagem precisa chegar ao rei Davi. O verso 8, faze-me saber o caminho que devo seguir. Olha o que Deus está fazendo na história para dar resposta a Davi. Oh, meu Deus, você precisa entender isso. Deus vai mexer na história, vai mexer pessoas, vai mexer circunstâncias para trazer resposta à sua oração. Aleluia. Só quem crê nisso, levante a sua mão e adore ao Senhor. Oh, coisa linda, meu Deus. Mas essa mensagem precisa chegar a Davi. Ele está aguardando a resposta. E aí, Zadok e Abiatar têm os seus 2 filhos, Jonatas e Aimaas. Eles estão do lado de fora. E agora, Abiatar vai chamá-los e vai entregar a mensagem. Façam essa mensagem chegar ao rei Davi. Que ele não passe a noite no deserto. Que ele não fique mais nem um dia nas campinas. Mas que atravesse o Jordão depressa. Porque senão serão consumidos. E como fazer esta mensagem chegar ao rei Davi? Agora entramos nós, irmãs. Porque Deus sempre usou mulheres na história. Ah, eu não acredito que você escuta isso e não dá glória. Deus sempre usou mulheres na história. Tem mulheres da Gulirândia aí para dar glória? E aí, uma mulher de confiança, que estava na fonte de Rogel, ela é apontada, entregue a mensagem para ela. Ela é a favor do rei. Entregue a mensagem para ela. Ela é a favor do rei. Onde essa mulher estava? Na fonte de Rogel. E aí Aimaas e Jonatas vão até a fonte, reconhecem a mulher indicada e passam a mensagem para ela. Avise a Davi. Não passe a noite no deserto. Atravesse o Jordão. Aquela mulher agora está de porte da mensagem. Mas a mensagem, irmãs, não pode ser alterada, nem diminuída e nem aumentada. Ela tem que ser entregue na íntegra. A mensagem que eu recebo na fonte tem que ser entregue na íntegra. Aleluia. Não se altera a mensagem porque alguém chegou. Não se altera
trouxeram a mensagem porque eu tenho vontade de falar uma coisa. Não. A mensagem tem que ser entregue na íntegra. Oh, aleluia. Aquela mulher era uma mulher de confiança. Mas quando Aimaas e Jonatas estão entregando a mensagem para ela, um servo de Abisalão os reconhece e avisa Abisalão: olha, Aimaas e Jonatas estavam na fonte, falavam com uma mulher. E o que acontece é que eles fogem. Aqueles dois jovens fogem. E quando eles estão em fuga, já tem pessoas atrás deles. Eles entram no pátio de uma casa. E era de uma mulher de Baurim. Olha, tinha um poço no pátio da casa dela. E esse poço estava vazio. Aimaas e Jonatas então pulam dentro daquele poço. E aquela mulher, oh, aleluia, prepara glória. Aquela mulher, entendendo o que estava acontecendo, e ela sendo a favor do rei, ela pega a tampa do poço e cobre. Tem mulheres a favor do rei aqui? Tem mulheres a favor do rei aqui? Ela tampa o poço, espalha grãos tostados em cima e começa a disfarçar. E disfarçar a gente sabe. Verdade ou não, irmãs? E aí chegam os homens de Abisalão. Cadê aqueles dois homens que passaram por aqui? E ela diz: já passaram o val das águas. E depois que eles se afastam, ela destampa o poço. Aimaas e Jonatas saem dali. Aleluia. Você está entendendo isso? Que quando Deus está no controle tem dificuldade, pastora Zilda. Tem dificuldade. Mas quando Deus está no controle da história, a dificuldade não impede o agir de Deus. Não impede o agir de Deus. Olha que coisa linda! E então a mensagem chega na íntegra a Davi. Mas eu preciso que você perceba a importância dessas duas mulheres. Uma mulher da fonte, uma mulher do poço. Uma mulher que foi apontada porque era de confiança. Tem mulheres de confiança aqui? A outra que prestou um serviço tremendo, escondendo com a tampa do seu poço. Oh, coisa profunda. Não há tempo. Essa é uma outra mensagem, a tampa desse poço. Mas essas duas mulheres foram fundamentais para que a mensagem chegasse na íntegra ao rei Davi. Quando a mensagem chega a Davi, ele e todo o povo que estava com ele atravessam o Jordão a noite toda. A noite toda. Olha o poder da mensagem quando é entregue na íntegra. Irmãos, isso aqui é muito sério. Olha o poder da mensagem quando é entregue na íntegra. Aleluia! O poder da mensagem entregue na íntegra fez que Davi e todo o povo que estava com ele atravessar o Jordão. Eles ganharam força, porque a mensagem que ele recebeu o fez entender aquele caminho para Davi não era novo. Não era novo. O Salmo 23, que fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, é um caminho por onde Davi já estava acostumado a passar. Nesse caminho, às vezes, havia leões, havia ursos,
Davi conhecia toda a complexidade daqueles lugares. Ele sabia que ele recebeu uma vantagem de tempo. Ele recebeu uma vantagem de tempo. O caminho apontado a Abisalão era mais longo. E ele ainda foi aconselhado a juntar a ele muitas outras tribos. E ele passou por essas tribos. Enquanto ele está passando por essas tribos, Davi e seus homens estão atravessando o Jordão. Porque ele ganhou uma vantagem de tempo. Oh, aleluia! Vantagem de tempo. Aleluia, grave isso. Eles, durante toda a noite, eles atravessam o Jordão. A resposta foi dada: faze-me saber o caminho. Davi atravessa o Jordão. Não, você ainda não entendeu. A resposta chegou. Davi atravessa o Jordão. Você tem comunhão com quem está perto de você? Pregue para essa pessoa, diga: atravesse o Jordão. A resposta para nós é: atravesse o Jordão. Atravesse o Jordão, aleluia. Não pare, atravesse o Jordão. Davi vai nos ensinar que nós não podemos nos deixar guiar pelas nossas emoções. Alguém que está abatido até o chão, desolado, se sentindo traído por aqueles que estavam com Abisalão e ainda pelo seu filho. Era uma humilhação total, mas Davi não se deixa guiar pela emoção. Quem é guiado pela emoção, sai do conjunto até no congresso. Sai, irmãos. Cantou até 1 mês, 2 meses antes. Aí teve um negocinho assim, a emoção ficou balançada. Aí diz: não, pronto, eu não vou cantar no congresso não. Mas irmã, você vem trabalhando com a gente até aqui, você não vai cantar por quê? Não, porque o meu coração está mexido. Mas irmã, Davi estava desolado, abatido até o chão. Era o filho dele e ele estava orando. Arainde conderrasse arai. Não se deixe ser guiado pela sua emoção, pelos seus sentimentos. Não se deixe ser guiado, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções oscilam. Oscilam, irmãos. Às vezes a gente está de um jeito, de repente está de outro. Hoje eu estou pensando assim, amanhã eu já estou pensando diferente. Então eu não posso ser guiado por ele. Vou ser guiado pelo quê então? Pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Aleluia. E o Espírito de Deus, quando ele encontra espaço, isso daqui eu quero que você grave. O Espírito de Deus precisa de espaço para agir, para operar e para se manifestar. Aonde tem a mão do homem manuseando, o Espírito de Deus não opera. Mas se o homem tira a mão e dá liberdade, o Espírito de Deus trabalha. Aleluia. E porque ele não se deixou ser guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, a resposta para ele chega: atravessa o Jordão. Atravessa o Jordão. Aleluia. Eu conheço o Jordão. Eu já coloquei meus pés, minhas mãos lá no Jordão. Atravessa o Jordão. Se no caminho ele já estava chorando, imagine atravessando o Jordão, fugindo do seu próprio filho. Ei, canaragaçô. Aleluia. Mas depois que eles atravessam o Jordão,
Davi falou na sua oração, no Salmo 143, guia-me o teu bom espírito, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Por terra plana. Quando eles terminam de atravessar o Jordão, foi uma travessia de uma noite inteira. Eles estavam exaustos, famintos, sedentos. Aleluia. Mas quando Deus está no controle, Ele aparece. Ele se manifesta. Aleluia. Quando eles terminam de atravessar o Jordão, eles chegam a Manaim. Manaim. Atravessaram o Jordão e chegaram a Manaim, lugar do sobrenatural. Lugar do sobrenatural. Você está entendendo o que eu estou pregando para você? O Senhor está dizendo, não pare, atravesse o Jordão. Não pare, atravesse o Jordão. Mas e depois do Jordão? Depois do Jordão você chega a Manaim. Manaim, lugar do sobrenatural. Lugar do sobrenatural. Oh, eu sinto a glória de Deus porque Ele é fiel. Ei, Candaragaçô. Quem espera no Senhor não é decepcionado. Quem confia no Senhor não é decepcionado. Avise alguém aí perto de você. Você não vai ficar decepcionado. Porque quem espera nele, quem confia nele. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ecandaragassuri mandaragassou. Elabassui decaire mandaragassou. Oh, Espírito de glória e poder. Eles chegaram a Manaim, lugar do sobrenatural. Davi foi surpreendido por Deus em Manaim. Quando chegaram em Manaim, enquanto eles atravessavam, enquanto choravam e caminhavam, Deus estava movendo autoridades. Deus estava movendo autoridades, aleluia. Davi não sabe, mas a resposta da oração está pronta. Davi não sabia, mas a resposta da oração já estava pronta, aleluia. Quando ele chega em Manaim, quem está esperando ele lá? Maquias de Lodebar saiu de Lodebar e foi a Manaim esperar Davi do outro lado do Jordão. Sobi de Amon foi para lá esperar a Davi. Barzilai, o homem de ferro, foi para lá esperar a Davi. E foi para lá esperar com o quê? Para quê? Agora fica gostoso. Com providência, com socorro, com ajuda, com consolo, com refrigério. Era Deus fazendo um mimo em Davi, dizendo: você não está sozinho. Eu trago de longe ajuda para você.
Sabe o que eles levaram, irmãos? Levaram cama para Davi descansar. Levaram bacia, toalha para os homens lavarem os seus pés. Levaram manteiga, levaram mel, levaram toda sorte de providência para Davi em Manaim. Porque em Manaim é o lugar do sobrenatural de Deus. Aleluia. Pelo amor de Deus, continue caminhando, atravesse o Jordão e chegue em Manaim. Chegue em Manaim, aleluia. Em Manaim, a resposta da oração. Em Manaim, a resposta da oração se materializou. Isso aqui é poderoso demais. A resposta da oração vai se materializar. A resposta da oração vai se materializar. Chora mesmo, moço, chora mesmo. Chora mesmo, porque a tua resposta vai se materializar. Assim diz o Senhor. Eragai a soremandaragas. Daí depois surimandaragas. Não foi em vão o teu choro, não foi em vão a tua espera. A resposta da tua oração vai se materializar. Vai chegar socorro, vai chegar providência, vai chegar ajuda, vai chegar refrigério, vai chegar consolo da parte de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Abisalão fez um caminho mais comprido, demorou-se mais, mas também vai atravessar o Jordão. Também vai atravessar o Jordão. Vai sair de frente ao vale de Efraim. Uma floresta. Uma floresta. Quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, eu fui profundamente edificada. A condução de Deus a Davi, a orientação do Espírito de Deus a Davi é: traga o inimigo para lutar no seu campo. Se ainda não entendeu, traga o inimigo para lutar no seu campo, onde você conhece. Abisalão não entende nada de sobrenatural, mas Davi. O que o Senhor está falando conosco? Não entre em confronto, não entre em discussão. Não vai se explicar, não pede reunião, não pede isso, não pede ajuda para A, para B, não. Faça o quê? Fica no sobrenatural. Fica no sobrenatural. Fica na oração, fica na madrugada, fica no jejum. E quem tiver uma causa com você faz o quê? Meu endereço é esse. Alguém entendeu? Meu endereço é esse, vem pra cá. Deus conduziu a Davi a Manaim. Está forçando Abisalão a ir também para Manaim. Só que o lugar, ele é complexo. É um lugar de leões, de ursos. O texto, se você for estudar, o texto vai dizer que o lugar matou mais homens de Abisalão que os homens de Davi. Isso aqui é para quem tem paladar, irmãos. Tem que ter paladar aguçado.
o lugar matou mais os homens que estavam com Absalão do que os homens de Davi. Você está entendendo isso? Orientação de Deus para Davi: atravessa o Jordão, chega em Manaém, eu cuido de você lá. E o seu inimigo vai ter que vir para cá. Vai ter que vir para cá, lutar no seu terreno. Que terreno? Do sobrenatural. Só para ficar gostoso, segura a mão da sua companheira e fala para ela assim, ó: o seu lugar é Manaim. Não saia de Manaim. Não saia de Manaim. Aleluia. Porque, irmãos, o carnal, ele não sobrevive no campo espiritual. O carnal, ele não sobrevive no campo espiritual. Por quê? Porque o sobrenatural para ele é incompreensível. Agora, para quem já vive na intimidade do sobrenatural, é tudo bom demais. Porque a gente vê o agir e o socorro do Senhor. Mas Davi, perceba que ele não estendeu a sua mão. Ele não estendeu. E não tinha como, pois era seu filho. Mas ele disse: Senhor, desarraiga os meus inimigos. Peleja a minha causa. Agora comigo, Senhor, o que eu preciso, o que eu quero, é que o Senhor me vivifique. Que o Senhor me renove. Que o Senhor me restaure. Me tire dessa dor e dessa angústia. Tem alguém precisando de renovo nesta noite? Tem alguém que veio para ser vivificado pelo Senhor? Porque a sua palavra é poderosa, cheia de glória, cheia de virtude para renovar, fortalecer e vivificar a sua igreja. Segure a mão de alguém aí, porque tem renovo para nós nesta noite. Segure a mão da sua companheira, porque o Deus que vivificou a Davi é poderoso para nos vivificar nesta noite. Renova-nos, Senhor. Vivifica-nos pela tua bondade. Aleluia. 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 Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Vivifica as irmãs. Vivifica as irmãs, Senhor. Toca lá na Gurilândia também. Vivifica as tuas servas. Vivifica o altar, Senhor. Manifesta a tua glória no altar, Senhor. Vivifica a orquestra. Vivifica a tua igreja, a galeria, Senhor. Eu sou Querebassai. Aleluia. Aleluia. Boa é a presença do Senhor no nosso meio. E ela é poderosa para restaurar, curar, salvar. Aleluia. Absalão entra com os seus homens naquela floresta. E quando a gente entrega a nossa peleja para o Senhor, Ele peleja. Absalão, ele era cabeludo. Ele tinha muito cabelo. Se você for ler 2 Samuel 15, vai dizer que quando ele cortava o seu cabelo, ele até pesava o seu cabelo. Só que quando ele entra na floresta, está em cima de um mulo.
Quando ele passa por um carvalho, o texto vai dizer que Abisalão é agarrado pelos cabelos pelo carvalho. Ficou suspense entre o céu e a terra. O seu mulo passou adiante e ele fica pendurado lá, preso pelos galhos do carvalho. Não tem coincidência. Não tem coincidência. Não. O que tem aqui é um Deus pelejando por quem espera nele. O que tem aqui é um Deus pelejando por quem espera nele. Aleluia! Ele ficou suspenso, preso pelos seus cabelos. Isso me faz entender o quanto nós somos frágeis. Abisalão tão astuto, tão perverso. Aí parece que eu vejo Deus olhando para ele: Abisalão, a minha questão com você, mas é tão fácil para mim resolver. Eu vou te catar pelo cabelo. Eu vou te catar pelo cabelo. Para não dar tempo de você praticar nenhuma astúcia mais. Acabou para você. Ele fica preso ali pelo cabelo. E ele gostava do cabelo dele. Joabe vem e o mata. E agora tem um rei, tem um povo fiel que vai voltar para Jerusalém. Porque é Deus quem decide quem se assenta no trono e quem não se assenta no trono. É Deus que decide. E se alguém quiser forçar alguma coisa para que o resultado saia ao contrário, é melhor desistir para não ser agarrado pelos cabelos. É Deus quem decide. Agora Davi vai voltar para Jerusalém, porque quem colocou ele no trono, quem colocou ele no trono foi o Senhor. Deus tem responsabilidade. Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele faz na nossa vida, com a posição que Ele nos dá, com alguém que dobra os seus joelhos e fala assim: eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Davi falou assim: Senhor, eu pego a minha alma e eu levanto ela diante de Ti, e eu digo no meio dessa dor: Tu és o lugar onde eu me refugio. Tu és o lugar onde eu me refugio. Aleluia. Deus resolve a questão, faz Davi voltar a Jerusalém, vivifica a Davi, restaura a Davi. E aonde Abisalão quis colocar um ponto final, Deus disse: não, é só uma página da história. É só uma página da história. Porque o começo, pastora Zilda, o começo, o meio e o fim está nas mãos do Senhor. É Ele que determina. Não é o meu cronos, é o Kairos de Deus. E é Ele que faz o tempo se alinhar perfeitamente à sua vontade, e assim o seu povo é vitorioso sobre a terra. Esse congresso deve ficar marcado no coração das irmãs. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Deus sempre nos apontará. Continue.
continue. Continue. Porque há um poder na continuidade. Quem continua na dor, declara: eu dependo dele. Eu sou sustentado por ele. Eu sou mantido por ele. Eu só continuo. Eu só caminho. Porque eu tenho uma base forte que me sustenta e que me alimenta, que é o meu Senhor e Salvador Jesus. Fique de pé comigo, eu não tenho mais tempo para pregar. Oh, eu não sei você, mas eu sinto a glória do Senhor. Se você tem uma causa, faça o mesmo que Davi. Apresente ela ao Senhor com toda a confiança, e o Senhor vai pelejar por você. Eu quero fazer um convite nesta noite. Tem alguém que quer abrir o seu coração para Jesus nesta noite, e como Davi, confiar nele, toda a sua história, toda a sua vida, a sua casa. Se tiver alguém, aleluia, que quer entregar a sua vida para Jesus, dê um sinal para mim, eu quero orar por você. Se tiver alguém para se reconciliar com Jesus nesta noite, não perca a oportunidade. Enquanto as irmãs estão orando, aleluia, eu quero pedir à igreja que trabalhe comigo. Veja se aí perto de você não tem alguém que precisa da sua ajuda. Diga para alguém aí perto de você: Jesus te ama. É tempo de se reconciliar. É tempo de entregar a sua casa, sua família para Jesus. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que quer se reconciliar? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? A igreja quer te receber. Nós queremos orar por você. Oh, aleluia. Aleluia. Quem põe a confiança no Senhor jamais é decepcionado. Oh, aleluia. Se não tem, que o Senhor te abençoe e te dê outra oportunidade. Mas a sua palavra diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Eu quero fazer outro apelo agora. Aqueles que, como Davi, querem ser vivificados, permaneça com a sua mão direita ao alto e ore comigo agora. Senhor, nós cremos no poder da tua palavra. Ore comigo, igreja. E assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor é conosco. Nas circunstâncias adversas, nos momentos de dor e de aflição. Ah, Senhor, a tua direção faz toda a diferença. Eu estendo as minhas mãos agora sobre as tuas servas. E eu clamo a ti, Senhor. Assopra, Espírito Santo. Assopra sobre essas mulheres. Que as suas forças sejam renovadas. Que elas sejam vivificadas pelo poder da tua palavra. Na autoridade, no poder do nome de Jesus. Que toda barreira caia por terra. Que todo impedimento caia por terra. E que as tuas filhas avancem. Avancem unidas e fortalecidas pelo teu Espírito, Senhor. Abençoa o anjo da igreja. Renova-lhe as forças. Dá-lhe vida, Senhor. Renova a tua serva, pastora Zilda. Dá-lhe vida, Senhor. Dá-lhe vida. Assopra sobre o campo de Taubaté. Vivifica esta obra. Renova esta obra. Dá sede às congregações. Que haja um mover da tua glória e do teu Espírito. É a nossa oração. Oh, aleluia. Enquanto as irmãs se confraternizam e se abraçam, a igreja vem conosco. Abrace alguém aí e diga para alguém: não saia de Manaim. Alabaçou. Terebas,
Tirigantuite, Asuine Kasai, Deribastui Kebiastu, Deribasti Rimandai. Eu te dou revestimento. Eu te dou revestimento. Eu te dou revestimento. Porque faço contigo nesse tempo coisa extraordinária. E para tal, te dou este revestimento. Levanta a tua cabeça. Enche-te da minha glória e do meu espírito. Porque venho sobre ti, ai, e abre o teu entendimento para aquilo que neste tempo quero eu fazer. Ei, Canarabaçô! Aleluia, aleluia, aleluia! Há um assopro do Espírito de Deus na orquestra. Há um renovo de Deus aí na orquestra. Há um renovo de Deus aí na orquestra. Abre a tua boca e adora ao Senhor. Porque há um renovo que chega aí. Ei, deriva-se, levanta-nas, deraia cantora baixo. Oh, aleluia, assim diz o Senhor. Haverá testemunho no meio das minhas filhas. Haverá testemunho no meio das minhas filhas. Ei, cantora bastere mandaragaias. Não, que andaragas. Oh, o Espírito de Deus está na casa. E Ele faz a sua obra. Aleluia. Não faltou gente para estar ao lado de Davi, pastor Luiz. Pastora Zilda, não faltou gente para estar ao lado de Davi. Em meio àquela dor, não faltou gente para estar ao lado de Davi. Oh, recebe essa palavra. Porque até Filisteu Itai, ele veio, se juntou a Davi e foi fiel a Davi. Porque Deus, quando quer confirmar a sua chamada na vida de um homem e de uma mulher, até Filisteu Deus usa. Levante a sua mão direita. Que Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai dormir com essa palavra. Eu profetizo que você vai acordar com essa palavra. Eu profetizo que você vai andar sobre o poder desta palavra por muitos dias, em nome de Jesus. Aleluia. Eu preciso encerrar, mas não posso dizer. Está entendendo? Todo esse mover de Deus na tua alma e no teu coração. Esse culto é completamente diferente para o Senhor. Porque há um livramento sendo dado. Há uma bênção sendo derramada. E assim diz o Senhor: homem, eu te escolhi, te chamei. E digo para ti que te será impossível se manter afastado do chamado que tenho para ti. Ei, Canarabás, aleluia. Deus seja louvado. Oh, glória. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Com quem o Senhor falou aqui nesta noite? Levante a sua mão.